Olá, saudações! Você começou a ver a edição 80 do Magazine Semear, este conteúdo televisivo que é feito com apoio à produção do Prodesi. Durante muitos anos, Angola viveu da importação de toneladas e toneladas de trigo, muito por culpa da falta no país de um setor industrial capaz de atender às grandes demandas da procura interna. Foi gasto muito dinheiro para manter a estabilidade das linhas de importação da farinha de trigo. Hoje começa a haver sinais de alguma indústria transformadora. A ideia é promover a produção nacional de trigo e reduzir as importações para níveis minimamente compatíveis com as necessidades da demanda no mercado. Muitos são os alimentos que fazem parte da nossa dieta diária, cuja base é a farinha de trigo, uma matéria derivada da transformação do grão de trigo, um cereal cultivado em quase toda a parte do mundo. Pão é algo que não pode mesmo faltar em casa. Criança, quando não toma o pequeno almoço pão, não come pão no pequeno almoço, para ela não mata a bicho. Por isso é que eu gosto, não pode faltar em casa. Durante anos, Angola viveu da importação de toneladas e toneladas de trigo, muito por culpa da falta no país de um setor industrial capaz de atender às grandes demandas da procura interna. Foi gasto muito dinheiro para manter a estabilidade das linhas de importação de farinha de trigo, para isto garantir o pão nosso de cada dia e não só. Começa a haver, nos tempos que correm, alguma lufada de ar fresco. Os sinais de alguma indústria transformadora convocam as atenções do mercado para a formação de uma primeira casta de produtores de farinha de trigo no país. A empresa Grandes Moagens e o seu projeto surge de uma conjugação de interesses entre dois principais acionistas. Um deles já tinha um histórico de relação com o país, associado à importação e à revenda de farinha de trigo. E na altura aceitou o desafio lançado pelo outro acionista, pelo outro promotor, para a constituição de uma fábrica de moagem de trigo no país. Portanto, é mais ou menos dessa forma que surge o projeto Grandes Moagens de Angola, numa altura em que ainda havia, continua a haver, né, mas ainda havia uma grande componente de importação de farinha de trigo, que poucos acreditavam no sucesso do projeto, e servimos também na altura como o relançador do projeto da indústria de moageira de trigo no país. E surgiu de facto nessa altura com esta intenção de fazer uma moagem local, com mão de obra local, com incorporação de algum equipamento de matéria-prima importada e local, para produzir aqui farinha de trigo nacional. Operando no mercado desde 2017, a fábrica encontra-se instalada no multiterminal do Porto de Luanda, numa área de 30 mil metros quadrados. É um projeto dividido em secções, nomeadamente temos o edifício industrial, que é a fábrica propriamente dita, isto é, o moinho, como a gente chama aqui. Temos a área de armazenamento de matéria-prima, os silos. Temos a área de armazenamento do produto acabado, quer farinha, quer farelo de trigo, que é um subproduto derivado do processo de moagem do grão de trigo, já passo a explicar. Temos o edifício administrativo, este é onde nos encontramos de momento. Temos o edifício que é associado à área de manutenção. E ainda no edifício administrativo temos uma área de laboratório e uma área de padaria experimental, onde fazemos no laboratório todo tipo de testes e análise, e na padaria experimental não é que a gente comercialize pão, não é esse o nosso core, mas temos um laboratório e uma padaria para testar a qualidade do nosso produto antes de colocarmos no mercado. O processo de produção da farinha de trigo na indústria transformadora nacional começa com a chegada ao país, através destes navios de grande porte, de várias centenas de milhares de toneladas dos grãos que, depois de moídos, dão origem à farinha utilizada no fabrico do pão, de bolos, bolachas e outros alimentos, por sinal, muito apreciados pelas famílias. O trigo chega e atraca o navio aqui perto dos silos. Descarregamos num fluxo de cerca de 250 toneladas por hora e o navio fica a descarregar para os nossos silos, onde é armazenado todo esse cereal. No total, a fábrica conta com 10 silos. Estes reservatórios em forma de torre
destinados à armazenagem dos cereais enquanto matéria-prima, 9 destes silos têm capacidade para 4.000 toneladas. Nós recebemos os vários tipos de trigo que são identificados pelas suas qualidades e depois disso, depois de armazenar nos silos, vêm para dentro da fábrica, onde ele é trabalhado, onde são retiradas as impurezas e algumas sementes diferentes, algumas sementes estranhas, e é adicionada água para tornar o trigo mais soft, mais maleável, onde logo depois disso o trigo é moído e é separado a farinha do farelo. A fábrica encontra-se equipada com máquinas de alta tecnologia. Aqui, o trabalho é praticamente todo ele automatizado. No mais que há a fazer, é o controlador acompanhar as operações através deste monitor. Nós aqui controlamos todo o processo, desde a recepção até ao ensacamento e ao carregamento do farelo. Temos aqui toda a supervisão da descarga do navio, onde armazenamos, isto é um programa automático, onde armazenamos por sequência nesses silos de 4.000 toneladas e descarregamos o navio por aqui para esta armazenagem. Depois do navio descarregado, temos um fluxo para que haja movimento no grão e a aeração, para continuar o grão saudável. Então passamos desses silos de 40.000 para um silo mais pequeno de 20.000 toneladas, onde fica separado pelas várias variedades e depois passamos para dentro da fábrica para as duas linhas de 600 toneladas. Temos dois conjuntos de silos onde armazenamos o trigo, onde vamos realmente processar. O edifício onde acontece a produção é composto por 5 andares. No primeiro, acontece a mistura de diferentes espécies de grão de trigo. Aqui também ocorre o processo que visa umedecer a composição da mistura. No segundo andar, acontece o descasque dos grãos, sendo que nos outros 2 andares abaixo, acontece a moagem do trigo e a separação da farinha do farelo. Ao longo de todo este processo, vão sendo colhidas amostras para os testes de controle da qualidade feitos no laboratório da fábrica. Nós temos o Fali Number, que é um equipamento, ou seja, que consiste numa análise ou método padronizado, ou seja, internacional. Ou seja, ele é chamado de Fali Number ou índice de queda. Ele nos permite determinar de forma indireta essa queda enzimática que acontece ou no trigo ou na farinha. Então, de forma geral, nós podemos dizer que o Fali Number nos permite prever ou ver a qualidade da farinha que nós vamos tirar para o produto, ou que vai ser o produto final, ou que vai chegar ao consumidor. Essa farinha colocada é dada pelo número, ou seja, a umidade que a gente determina por meio dos métodos rápidos ou pelos métodos mais lentos, pode ser por outras, mas essa quantidade de farinha colocada é dada pela umidade que nós já determinamos. Após determinada essa umidade, nós colocamos aqui uma quantidade que já é descrita de forma padrão, internacionalmente, e depois adicionamos uma certa quantidade de água, que também já é padrão, ou seja, é um certo valor padrão que nos permite determinar esse valor. Depois disso, pesados a quantidade necessária, nós adicionamos no tubo de ensaio e fazemos uma agitação intensa para que a mistura possa estar totalmente homogeneizada, para que nós possamos perceber essa queda enzimática que acontece. E normalmente tem um número padrão também de contagens. Nesse momento já consigo fazer a contagem mais rápido e mais automática do que no início. E após realizado esse processo de homogeneização, nós colocamos dentro do equipamento que vai contar. Ele é índice de queda porque ele conta por segundos e é por segundos que nós conseguimos perceber essa atividade enzimática. Colocamos e deixamos que a máquina faça o seu processo. O laboratório é um interveniente importante em todo o processo de produção e está presente desde o início da cadeia produtiva. Os exames de laboratório aqui desenvolvidos asseguram a qualidade do material que está a ser produzido. O controle da qualidade do trigo se inicia desde o recebimento do navio, né? Nós recebemos matéria-prima importada,
coletamos uma amostra desse navio, fazemos a prévia das análises, submetemos nos equipamentos de limpeza, moagem experimental. Nesse laboratório nós temos equipamentos para fazer as análises físico-químicas, que são análises de umidade, teor de sais minerais, são análises que vão impactar na qualidade e contribuir para que a produção consiga fazer a moagem da melhor maneira possível e dentro do padrão esperado. Além das análises físico-químicas, nós temos também as análises reológicas, que visam determinar a força do glúten, e com esses parâmetros a gente consegue, junto com a panificação, determinar a melhor característica para as farinhas de panificação. Neste laboratório trabalham 4 pessoas. Alcira da Graça é uma delas. Estagiária no laboratório da fábrica há 6 meses, a jovem formada em Engenharia de Produção Industrial disse que tem sido uma experiência boa trabalhar muito próximo daquilo que é a sua área de formação. É de fato um bom período de aprendizado. Quem de fato sai da universidade sonha em trabalhar na área em que se formou, e eu estou numa área muito próxima àquilo que me formei e consigo ver todos os intervenientes acontecerem à minha frente. Claro que uns podiam estar mais presentes e outros eu não consigo, mas consigo olhar todo ele acontecer nos meus olhos. Mas não é só no laboratório onde são feitos os testes de controlo de qualidade. A fábrica dispõe também de uma padaria para testar se realmente a farinha produzida está dentro dos padrões desejados. Para garantir a qualidade da farinha, nós testamos na prática o teste de panificação, onde a gente avalia os itens de absorção, tempo de mistura, desenvolvimento, volume da massa, a fim de verificar a melhor composição de farinha para garantir o padrão final da panificação. Temos aqui como instrumentos uma cera, modeladora, divisora, uma câmara de fermentação e um forno padronizado para que a gente possa garantir sempre o mesmo padrão de qualidade para o consumidor final. Só depois da validação destes 2 sítios é que a farinha está apta para passar à fase de enchimento. No país começa a haver alguma vontade para, a nível do setor privado, começar-se a formar uma nova casta de produtores da farinha de trigo, sempre com um foco apontado para o aumento da produção nacional e redução das importações. É o que nós vamos ver nesta segunda parte do Magazine Semear. Agora vamos ter o habitual intervalo por esta altura do nosso programa. Até já.